Nesse vídeo eu vou trazer para vocês quanto rende o prêmio da Mega da Virada investido e o que dá para fazer com esse prêmio, que será de incríveis 500 milhões de reais. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E como eu antecipei para vocês, o prêmio da Mega da Virada será de 500 milhões de reais. É o maior prêmio acumulado na história. E esse prêmio, ele não acumula, mesmo que as pessoas não consigam chegar aos 6 números necessários de acerto para ganhar o prêmio, a Caixa Econômica passa para apenas 5 números e depois para 4 números, até que alguém consiga vencer. E nessa hipótese, muitas pessoas daí conseguem vencer e o prêmio é dividido igualmente entre elas. O sorteio será no dia 31 de dezembro, a partir das 20 horas, e então vocês podem jogar até as 5 horas do dia 31. Eu particularmente não vou jogar, eu prefiro ficar de fora de jogos de apostas, mesmo que seja uma aposta regulamentada pelo governo, como é o caso da Mega Sena. Prefiro não depender da sorte para não me iludir e muitas vezes ficar nessa esperança de que minha vida vai mudar por conta da sorte. Mas também não tenho nada contra com quem joga nessa aposta, principalmente porque a convexidade nela é muito clara. Você aposta, sei lá, 10 reais e pode ganhar milhões. Então, nesse sentido, matematicamente seria vantajoso, mas a sua chance de vencer é de 1 em 50 milhões, por isso prefiro não ficar com essa esperança sendo alimentada. Mas nada contra, de novo, em quem aposta. E aí então vamos calcular quanto rende ali investido na renda fixa esse prêmio da Mega da Virada. Se você pegar aqui a grande referência da renda fixa, que é o CDI, hoje o CDI está em 13,65%. Por quê? Porque a taxa Selic está em 13,75% e o CDI, ele possui o valor anualizado de 0,10% abaixo da Selic, por isso 13,65%. No acumulado dos últimos 12 meses, o CDI rendeu 11,94%. Por quê? Porque a taxa Selic vai variando ao longo do tempo, conforme as reuniões do Copom, que fixa a taxa Selic, então o CDI acaba acompanhando essa variação. Além disso, esse 13,65% é o rendimento bruto. O rendimento líquido, você precisa descontar o imposto de renda, que será de 22,5%, porque você vai ficar tirando dinheiro do CDI para viver de renda, por exemplo. Portanto, você pega o 13,65, aplica a taxa de 22,5, de tal modo que você precisa descontar 3% desse rendimento total. Por isso, a verdade é que você vai ter de rendimento 10,6% caso a Selic se mantenha nesses patamares e, consequentemente, o CDI. Vamos então aí considerar esse rendimento de 10,6%. Mas detalhe, para que o nosso dinheiro não perca o poder de compra, precisamos calcular o rendimento real desse investimento conservador. Porque de nada adianta eu usufruir de todos os 10% que estão sendo pagos ali na renda fixa, a título de juros, e ao longo do tempo eu vou tirando esse dinheiro do principal e não vou reinvestindo ou deixando ali dentro daquele título, e por conta disso meu dinheiro passa a valer cada vez menos ao longo do tempo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal demonstrando que o ideal, historicamente no Brasil, foi você usar apenas 40% dos rendimentos oriundos da renda fixa e que o seu ganho real ao longo do tempo, desde 1995, foi de apenas 5,5%. Mas vamos fazer o cálculo em tempos atuais, utilizando o IPCA como parâmetro. A variação do IPCA foi de 5,9%. Vamos arredondar para 6% para ser mais conservador. Até porque os impostos sobre combustíveis irão retornar a partir de 2023 e o IPCA com certeza vai disparar, ficando tranquilamente na casa dos 7, 8 ou até 9%. Mas vamos considerar aqui 6% apenas para o propósito desse vídeo. E aí, naquele vídeo que eu deixei no card, eu demonstrei como que se faz o cálculo da taxa real, do rendimento real de um investimento. E basicamente o que você faz? Você pega o numeral 1 e soma a taxa nominal, que no nosso caso é de 10,6%, como eu falei para vocês. Só que eu tenho que transformar 10,6 na forma decimal. E quanto que é 10,6 na forma decimal? É só eu pegar 10,06 e dividir por 100. Então é 0,106. Se eu somar esse número com 1, dá 1,10. 1,106. E aí eu vou dividir pela inflação, que vai ser o quê? 6%, eu divido por 100,
é 0,06 e somo com o 1 também, 1,06. O resultado foi de 1,043. Agora eu desconto esse 1, sobra 0,043. Agora eu multiplico por 100. Eu cheguei então ao ganho real hoje de 4,33%. Se você quiser arredondar para 4%, é recomendável. Isso significa o quê? Que do total dos rendimentos que a Mega da Virada vai proporcionar, você deve utilizar apenas 4%, a fim de manter o poder de compra desse dinheiro. E então agora estou aqui com a calculadora dos juros compostos e vamos colocar aqui então o pequeno valor inicial de 500 milhões de reais. Aqui eu vou colocar a taxa de juros nominal, que é de 10,6, como nós já calculamos. Número de anos, vamos colocar apenas um ano. Ao final de um ano, nós teríamos o quê? 553 milhões de reais. Se você pegar aqui 53 milhões de reais e dividir por 12 meses, isso significa um ganho mensal de 4,4 milhões de reais. Seria uma bela aposentadoria, né? Mas vamos partir para o cálculo do ganho real. De nada adianta tudo isso aqui, esses 4 milhões, se a inflação vai corroer meu poder de compra. Então, de novo, 500 milhões, taxa de juros real 4%, período de um ano. Aí cairia aqui para 520 milhões. Então nós teríamos 20 milhões de reais que poderíamos utilizar. E aí você divide por 12, ainda assim, 1.666.000 reais. Seria uma aposentadoria excelente e mantendo seu poder de compra ao longo do tempo. Ah, Luan, mas onde eu conseguiria investir com segurança toda essa quantia? Primeiro ponto, não seria recomendável você colocar todo esse dinheiro num lugar só. Como é uma quantia muito grande, você apostar em apenas um título de renda fixa, você estaria assumindo um risco muito grande, principalmente num título de renda fixa aqui do Brasil, já que o risco Brasil é muito grande. Então você não poderia simplesmente pegar todo esse dinheiro e colocar no Tesouro Selic, por exemplo, onde você teria essa rentabilidade que eu mostrei aqui para vocês. Porque investir tudo isso no governo brasileiro, que pode dar calote ou mesmo confiscar esse patrimônio, seria um risco muito elevado. Então, o recomendável seria, sim, ter uma parte aqui, seja no Tesouro Selic, mas Tesouro Selic eu prefiro não porque é governo, seja em CDBs de várias instituições financeiras confiáveis. Então, você colocaria em CDB de bancão, CDB, por exemplo, do Banco BTG, CDB de bancos com o índice de Basileia sustentável. Nada desses bancos aí extremamente alavancados. Além disso, você pegaria outra parte e colocaria em títulos de renda fixa do Tesouro Americano ou títulos de renda fixa de dívidas de empresas blue chips norte-americanas. Então, por exemplo, comprar um título de dívida da Apple, comprar um título de dívida da Google, e aí você diversificaria tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em renda fixa com segurança. Qual seria o percentual ideal, Luan? Eu colocaria, porque é uma quantia muito grande, 50% Estados Unidos, 50% Brasil, porque é muito dinheiro. Agora, se você quisesse se posicionar também em renda variável, aí você poderia então ter 50% renda variável, 50% renda fixa. E nessa parte de renda variável, eu compraria 75% de ações brasileiras e 25% de ações norte-americanas, ou pegaria esse patrimônio de 25% e dividiria ao meio entre Bitcoin e ações norte-americanas, mas é preferível, principalmente para você não ter problemas com grandes oscilações, colocar só em ações norte-americanas. E aí olha só que interessante o que você poderia fazer com esse prêmio. Eu não vou trazer aqui quantas Lamborghinis você poderia comprar, mas sim qual é a participação acionária que você poderia ter nas ações com maior valor de mercado aqui da B3. Então, pegando esse aqui, por exemplo, Petrobras, que custa hoje 345,94 bilhões de reais, você poderia comprar com esse prêmio todo 0,15% de participação na Petrobras. E pensar que o Naginarras já teve 10% da Petrobras. Então, você conseguiria comprar aqui participações nas grandes empresas do Brasil, participações aí superiores a 0,10%, 0,2% até 0,5% de uma companhia gigantesca dessas. Esse é o tamanho do prêmio da Mega da Virada. Em relação a small caps, você poderia comprar aqui uma Irani, que tem hoje um valor de mercado de 2 bilhões de reais. Você poderia ter 25% dessa companhia. Imagina só, você seria um dos grandes acionistas de Irani, por exemplo. E quanto que isso renderia de dividendos, por exemplo, de Banco do Brasil? Banco do Brasil está com dividend yield de quase 12%. Então vamos colocar aqui 12%. Isso quer dizer o quê? Então 500 milhões a uma taxa de 0,12 lhe renderia 60 milhões de reais por ano, dividido por 12, 5 milhões de reais por mês, com isenção de imposto de renda.
Olha só que maluquice. Agora, se você pegasse todo o potencial de Banco do Brasil com um preço de R$30, um PM de R$30 como eu tenho, e um dividend yield on cost de 15%, o bancão pagando R$4,50 por ação, que essa é a projeção em relação ao ano de 2022, o que você teria? Você teria então 500 milhões vezes uma taxa de 0,15, com isenção de imposto de renda, porque esse aqui é rendimento líquido. 75 milhões de reais, que dividido por 12, daria 6,2 milhões de reais por mês. E o melhor, em relação às ações, você não perde poder de compra. E o Barsi é prova viva disso. É claro que seria recomendável você também pegar pelo menos 50% desse dividendo e reinvestir, o que ainda lhe daria mais ganho do que se fosse completamente na renda fixa brasileira. Mas no caso das ações, elas não perdem da inflação simplesmente porque pagou o dividendo e esse dividendo não foi reaplicado. É claro que você perde o potencial de valorização que teria com a reaplicação dos dividendos, mas a ação vai continuar se valorizando mesmo sem você pegar esses dividendos e reaplicar na empresa. Está aí a mágica que tornou o Barsi bilionário. Esse poder dos dividendos, de não destruírem a rentabilidade de uma empresa. Já que o preço de uma ação ele é realizado pela lei da oferta e da demanda entre os investidores. Então, um simples ajuste contábil de retirar o dividendo do patrimônio da empresa, mesmo que isso ocorra teoricamente na B3, ao longo do tempo, o preço vai se ajustando em razão do psicológico dos investidores que olham muito para o fluxo de caixa futuro dessa empresa e não só dos dividendos imediatos ali que foram retirados. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem acesso a aulas exclusivas sobre indicadores da análise fundamentalista, sobre small caps e você também tem acesso a lives exclusivas comigo onde você pode tirar suas dúvidas. Associado Mirai, você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você fez a fezinha da Mega da Virada? O que você pensa a respeito de apostas? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!